Olá pessoal, então vamos a mais uma aula. Agora iniciando a parte de custo de produção, a gente vai tratar com vocês algo maior que seria um sistema de custos, então o custo de todo o estabelecimento rural. Vamos passar um modelo aí para vocês nas próximas aulas, as aulas gravadas, né, nossas videoaulas. E iniciamos agora então com o conceito de sistema de custos, né? Então ele é um conjunto de procedimentos administrativos, né, que registram, né? Tu vai ter que ter um sistema de registro durante o ano, né, para poder chegar lá no fim do ano e ter o teu custo de produção, certo? De forma mais completa possível. Então nós vamos registrar de forma sistemática, né, e contínua, né, a efetiva remuneração. O que é remuneração? É quanto foi pago pelos fatores de produção, tá, empregados no processo de produção como um todo. Tá? Então alguns vão ter que ser calculados, outros vão ter que ser anotados, né, outros vão ter que ser buscados, né, nos registros de vocês. Então tem que se organizar para ter esse sistema de custos aí. Quais são os objetivos do sistema de custo? Avaliar e comparar as atividades. Então vocês vão ter parâmetro, né, para comparar uma atividade com outra atividade, para ver qual é que dá mais prejuízo, qual é que dá mais lucro, onde é que vocês têm um custo maior, né, então para poder auxiliar no planejamento, né. Então por vezes vocês estão com menos recursos, vão ter que optar por atividades que têm menos custo. Então isso é a parte de gestão, né, que a gente já vai chamando a atenção de vocês, que tem que tomar decisões de acordo com os elementos que vocês têm dentro do estabelecimento, certo? Então mostra os resultados de cada atividade. Então efetivamente vocês vão saber se tiveram lucro ou prejuízo se vocês tiverem um sistema de custo bem montado. Não adianta ficar só esperando no final sobrou dinheiro, não sobrou. Por vezes tu acha que sobrou e tu não remunerou a depreciação, então na realidade não sobrou. Então por isso que é muito importante ter um sistema de custos bem organizado dentro do estabelecimento, certo, moçada? Vamos adiante aí, analisando então a relação custo, receita, lucro. E a gente tem aí faz uma igualdade, né? Então onde tem o custo total igual a receita total menos o lucro. Por vezes fica meio estranho, né? Porque a gente normalmente coloca num lado da igualdade o lucro, porque aquilo que tem o objetivo final é o lucro. Só que o lucro é o objetivo final. Por isso que a gente não colocou no lado isolado ali. Primeiro a gente tem que saber o custo, porque o custo vem primeiro. Depois vem a receita e por fim virá o lucro, né? Que é aquilo que vai sobrar, aquele valor que vai sobrar em relação ao custo que tu teve e a diferença da receita. Então a igualdade está certa, né? Vocês podem ter essa igualdade, né? Então o custo total são os custos fixos mais os custos variáveis, que a gente já vai ver os conceitos dele na sequência. A receita total é o preço vezes a quantidade do produto, tá? Então que seria quanto de produção vocês têm vezes o preço que vocês obtiveram, né? Então normalmente vai ter preços variados se vocês vendem em momentos diferentes, tá? Como é que eu posso aumentar o meu lucro? Tá? É uma pergunta que a gente sempre faz. Temos algumas maneiras de aumentar o lucro, certo? Basicamente, né? Então, tu vai aumentar o lucro, né? Aumentando a receita, é uma forma. Como é que tu vai aumentar essa receita? A gente vai ver na sequência, né? Outra forma que a gente tem de aumentar o lucro, diminuindo o custo. Então, ou tu aumenta a receita, ou tu diminui o custo. São duas, ou tu diminui o custo está por aqui. Tá? Então, duas formas que tu tem de aumentar o teu lucro. Tá? Ou fazendo as duas coisas, né? Tu pode aumentar a receita e diminuir custo. Aí tu vai ter, quanto à tecnologia, que vocês são mais informados do que eu, né? A respeito da tecnologia da produção da área de vocês, né? Então, diferentes tecnologias vão demandar diferentes custos e diferentes produtividades que vão ter resultados diferentes, de acordo com a área que vocês estão trabalhando. Como aumentar a receita, né? Então, tu tem um fator externo e um fator interno. O fator externo não depende de vocês, é o preço do produto. O momento atual tem uma boa ocasião, né? Então, vocês conseguem ter um aumento de lucro baseado nesse fator externo, mas nem sempre é assim, isso aí não depende da gente, é fora da porteira. E o fator interno, né? Que o fator externo é o preço, né, e o fator interno é o custo, né? Esse aí vocês conseguem trabalhar. Então
é onde vocês têm a mais chance de aumentar o custo, de aumentar o lucro de vocês, certo? Então, vou retomando aqui, então, se tu tiver nos dois, melhor. Se tu diminuir o custo e aumentar o preço, melhor. Só que tu não aumenta o preço, né? É o mercado, isso é um fator de mercado, certo, moçada? Vamos adiante. Classificações usadas para os custos. Como é que vamos classificar os custos de produção? Então são vários, né? A gente vai para classificar, a gente segue critérios, tá? Então, sempre que tu tiver uma classificação, tu vai ter um critério para classificar, tá? Tu não pode classificar simplesmente sem ter um critério. Então, quanto ao direcionamento para uma ou mais atividades produtivas, então tu vai ter daí os custos diretos, né? Que são aqueles que se direcionam a apenas uma atividade. Vamos dar um exemplo aí, semente de arroz. Tu vai usar para quê? Para plantar soja? Claro que não, né? Tu vai usar para plantar arroz, tá? Então, ele vai direcionar somente para atividade. Tem outros custos que podem ser diretos, vamos dizer assim, um herbicida específico lá para o arroz, outro específico para a soja, enfim, uma formulação de adubo que tu compra específico para uma atividade. E outros que são indiretos, né? Um que normalmente é indireto é o óleo diesel. Ele também pode ser direto, professor? Pode ser direto se tu usar só para uma atividade, mas normalmente tu compra óleo diesel para o estabelecimento e vai usar para todas as atividades que tu possui dentro do estabelecimento, certo? A gente vai falando mais nas atividades da agricultura, pessoal, mesmo que nos exercícios vai aparecer pecuária, que vocês, no caso de vocês, é para a parte da agricultura mesmo, que a gente vai dando os exemplos, certo? Então, o custo indireto, pessoal, é aquele que atinge mais de uma atividade. Tu compra, por exemplo, adubo lá, 5-20-20. Eu vou usar para milho, para soja, para arroz. Tá, tudo bem, tranquilo. Não é o correto, né? Mas muitas vezes ele se torna mais economicamente viável, né, do que tu comprar formulações separadas para cada atividade. Posso estar falando bobagem, os professores lá da agronomia podem estar, da agricultura, né, da área agrícola, podem até me condenar, mas é uma realidade, pessoal, não tem como fugir disso aí, certo? E aí a gente, quando tiver custos indiretos, pessoal, a gente vai ter que fazer o rateio, tá? Rateio, o que é rateio? Divisão, tá? Então, divisão tu vai ter que ter critério também. Então, tu vai ter que procurar um critério mais justo possível para fazer aquela divisão. Ou seja, um custo indireto, por exemplo, óleo diesel, que é um custo normalmente indireto. Então, tu vai pegar o valor total que tu gastou com óleo diesel e ter um jeito de dividir esse valor entre as atividades. Não é o caso desse primeiro critério, né? Então a gente vai mostrar para vocês alguns critérios, vocês podem criar outros critérios, pode ser redundante, né? Criar critério, ou desenvolver outros critérios baseados nos dados do estabelecimento, sempre baseado nos dados do estabelecimento, certo? Então, um dos critérios, um exemplo de critério de rateio, depois vocês vão entender isso aí, seria através da utilização da mão de obra. Então, tu vai ter um controle da mão de obra, ver quantas horas de mão de obra ou quantos homens tu usou em cada atividade e vai estabelecer uma proporção percentual lá e vai ter tantos por cento para uma atividade e para outra atividade. Por exemplo, a alimentação de funcionários normalmente é dividida pela utilização de mão de obra. Até através da utilização de máquinas. Isso aqui quantas horas de máquina tu utilizou para cada atividade. Tá? Daí tu vai ter que ter um controle individual de cada máquina, de cada implemento, e vai fazer a divisão entre as atividades. Até através da área utilizada em cada atividade, quantos hectares eu utilizei para cada atividade, quantos meses do ano foi utilizado, aí tu vai ter que estabelecer proporções também. Tá? Até através do número de unidade animal, o que é uma unidade animal? 450 quilos de peso vivo, né? Então isso aí tu vai medir lotação e vai ter alguns custos também, tu vai ter que dividir, indireto tu vai dividir pela unidade animal, a gente vai ver na sequência. Até através da receita bruta de cada atividade, ou seja, sem descontar nada. A receita bruta, eu vendi por o saco de soja por R$160 o saco, não desconto nada. Receita bruta é o valor total que entrou para a atividade, sem descontar qualquer tipo de custo, certo? Até através do número de funcionários, né? Quantos funcionários? Lá, no primeiro lá a gente tem essa mão de obra, isso aqui é uma forma de rateio. Número de funcionários, por exemplo, tem 3 funcionários na pecuária e tem 5 funcionários na agricultura. Tá? Então daí tu vai ter diferença também.
Se quiser usar só uma delas, também não tem problema nenhum. Tá? Se quiser outros critérios, você pode criar vários critérios de rateio de acordo com as atividades que vocês têm dentro do estabelecimento que vocês estão administrando, certo? Então é isso aí quanto a custo direto. Direto é para uma atividade, indireto atinge mais de uma atividade, ou seja, ele é usado em mais de uma atividade, e no indireto tu vai ter critérios para fazer o rateio, ou seja, a divisão entre as atividades que ele foi utilizado. Vamos adiante. Custos definidos em relação ao comportamento para fins de cálculo. Subdividimos em duas categorias principais. Tá? Normalmente as planilhas de custo de produção são feitas usando os custos fixos, né? E os custos variáveis. Então, o que é o custo fixo? Como é que tu vai definir um custo se ele é fixo? A duração dele é superior ao curto prazo, ou seja, ele é um custo que tu vai ter por várias safras, vários anos, certo? Então, a depreciação é um deles. Por exemplo, uma máquina, ela vai te durar vários anos. Uma cerca vai te durar vários anos, certo? Então, ele não vai ser usado e se incorporar totalmente ao produto, tá? A incorporação é parcial ao produto, ou seja, ele não vai se transformar em produto naquele ano. Um trator não se transforma em produto num ano, ele vai se transformar em produto por vários e vários anos de utilização, certo? Uma pistola para vacinação do gado vai usar vários anos também. Determina a escala de produção, ou seja, quanto tu vai plantar? Eu tenho que ver minhas máquinas, né? Então eu não posso plantar 1.000 hectares com um trator. Eu vou precisar de 2, 3 tratores. Então, conforme a capacidade, o número de horas que eu posso trabalhar com aquele trator, eu vou determinar a escala de produção, ou seja, qual é o tamanho da minha produção, tá? Quantos hectares eu tenho, enfim, qual é a estrutura de armazenamento que eu tenho. Então, isso aí tudo são custos fixos, né, que vão determinar a minha escala de produção. Custos variáveis. Tem duração inferior ao curto prazo, ou seja, tu usa ele e terminou. Por exemplo, adubo, diesel, defensivo, ou seja, agroquímicos em geral, né? Não vou usar a palavra defensivo, que eu não gosto muito, nem agrotóxico também não gosto. Então, todos aqueles que tu usou uma vez, tu precisar novamente, tu vai ter que comprar outro, tá? Essa aí é a síntese do custo variável. Eles se incorporam totalmente ao produto naquele ano. No ano de uso, ele se incorpora ao produto. Tá? Tu não vai utilizar de novo. Mas tem um resíduo que fica lá. É um resíduo, pessoal. Não é o produto. Vocês vão ter que, com certeza, aplicar novamente. Tá? O calcário, por exemplo, ele pode ser fixo, pode ser variável. Né? Fixo, se tu bota uma carga grande de calcário, que vai te durar 5, 6 anos. Variável, se tu coloca calcário todos os anos, né? O calcário mais fino na linha, daí vai ser custo variável. Tá? Determinam a produção, ou seja, a qualidade desses produtos vão determinar a produção. Tu vai fazer uma atividade com tudo que precisa, daí tu vai produzir mais. Se tu fizer com menos qualidade, também vai produzir menos. Então, essas aí são as diferenças fundamentais entre custo fixo e variável. Essas classificações são importantes, pessoal, para a gente conhecer a diferença entre os custos. Ainda tem, nesse critério, existem duas formas de classificação possíveis. Seriam os custos semivariáveis, né, que, por exemplo, energia elétrica, copiadora, caldeira. Então, que tu tem um certo custo, até um certo ponto, um custo básico, e depois aquilo que tu vai usar. Por exemplo, a taxa de energia, tu tem uma taxa básica, e depois a quantia que tu usou, tu vai aumentar. Lá a copiadora, tu aluga ela por um mês, daí tu vai ser de acordo, aquilo é fixo, a parte de cópias que tu fizer, daí vai ser variável. A caldeira também, se tu tiver manutenção, tu vai ter sempre. Aquilo que tu usou a mais vai ser a parte variável, então não vai ser totalmente variável, certo? E o custo semifixos ou por degraus, né? Que daí a gente tem o cabanheiro, o aguador, que eles vão mudar por degraus, como está falando mesmo, né? Então por exemplo, o cabanheiro cuida de 10 carneiros. Tu tiver 12, tu vai precisar de 2 cabanheiros. Um aguador cuida de 30 hectares. Se tu tiver 50, tu vai precisar de 2 aguadores. Se tu tiver 90, tu vai precisar de 3. Então, basicamente, isso é por degraus, vai por escala, certo? Então, diferente do outro, que tu paga uma taxa, tem um básico e depois vai aumentando. Certo, moçada? Então, são as duas formas aí. E aqui a gente vai para a próxima aula, né? Ficamos por aí nessa aula de hoje, porque é o tempo que nos permite. Até a próxima.